Imagina que um entrevistador pergunta para o entrevistado, que a propósito, eu não sei se é um debate ou entrevista, qual é o formato da conversa. Ele pergunta, e aí, como que a gente faz para ter uma coxinha muito saborosa? O entrevistado responde, não, realmente bem complicado, só que o sabor da mortadela influencia muito no gosto do sanduíche. O entrevistador, perplexo, fala assim, realmente, mas eu queria saber a sua opinião, voltando para o assunto da coxinha que você está desviando. Me responda, o que você acha, que as pessoas devem ter autorização para usar luva para fritar o quibe? Ou então, deve depender do estado babá para cuidar, para fritar, para não correr risco de queimar as mãos? Você fica assim, hã? Peraí, mas eles estão falando do quê? É de coxinha, de fritar quibe, é de pão com mortadela? O que eles estão falando? E foi mais ou menos assim que eu vi a entrevista do Bolsonaro com o Marco Antônio Villa. Rafael Cruz. Fala galera, beleza? Como vocês sabem, rolou aí a entrevista do Bolsonaro com o Marco Antônio Villa lá na Jovem Pan. E eu resolvi falar disso aqui porque, assim, a primeira coisa que eu achei que foi um debate totalmente inútil. Não serviu para mudar a opinião de ninguém, sinceramente. Você acha que alguém que gostava do Bolsonaro deixou de apoiar ele para presidente? Ou alguém que não gostava do Bolsonaro, que achava ele incompetente, um ignorante de economia e tal, mudou a sua opinião? Não. E também, principalmente, porque foi convocado como debate, mas a gente viu que não teve debate nenhum ali. Qual debate que teve? Primeira coisa, para ter um debate, a gente tem que ter duas partes argumentando. Ali ficou parecendo muito mais uma entrevista do Bolsonaro com o Marco Antônio Villa. Só que teve um problema. Numa entrevista, o entrevistador não dá a opinião dele. Numa entrevista, o entrevistador faz perguntas para que o entrevistado dê a sua resposta e aí eles prossigam perguntando e respondendo para conhecer o entrevistado. Ali pareceu muito uma entrevista que o entrevistador é opinador. Vocês lembram da Marília Gabriela com o Silas Malafaia? Ela entrevistando ele, mas dando muito mais opinião do que ele, parece que até falar tanto quanto o entrevistado, sendo que era por entrevistado da opinião dele. Eu vi essa entrevista do Marco Antônio Villa com o Bolsonaro dessa forma. Agora, além do formato não ser um formato sim, de entrevista ou de debate, mas uma coisa misturada que pareceu muito mais uma conversa de boteco, houve um total desvio de foco do assunto que era para ser tratado. A gente sabe que o Villa tinha desafiado o Bolsonaro, falando que ele não sabia nada de economia e tal, e a gente pretendia ver um debate em torno disso. Primeiro que não foi um debate. Segundo, não sei se você acompanha meu canal aqui há muito tempo, mas quando teve uma conversa do Felipe Neto com o Marco Feliciano, eu fiz um vídeo falando que o assunto que eles estavam debatendo ali, que era homossexualidade, direitos de gays, era um assunto importante, mas que não era o mais importante para o momento, que a gente tinha outros assuntos para poder conversar. Só que nesse debate dos dois, pelo menos eles ficaram no assunto proposto. Nesse do Villa com o Bolsonaro, não teve tema certo, não teve. Era para ser sobre economia, mas os caras falaram de bomba atômica, os caras falaram de verba para a campanha de JBS, os caras falaram de 1 milhão de coisas que não tinha nada a ver com o assunto principal, que era a economia. E assim, muita gente pode pensar assim, ah não, mas é porque o Bolsonaro estava desviando das perguntas. E realmente ele faz um pouco disso na entrevista. A gente vê lá que tá falando de economia com ele já vai falar de umas metáforas estranhas, ele vai falar de moral, e realmente assim, era para falar sobre economia, não era para falar sobre outras coisas. E pode parecer isso, mas o Villa também muda muito o foco. Eu acho que ele viu que o Bolsonaro estava mudando o foco para outras coisas além de economia e entrou no embalo, porque ele começou a falar de campanha verba da campanha eleitoral do Bolsonaro. O que tem a ver isso com a economia do país para melhorar? Começou a falar de ditadura. O que isso tem a ver para melhorar a economia do Brasil em 2018 ou 2017 com eleições diretas? Então, os dois mudaram muito o foco da conversa. Não foi só o Bolsonaro que correu das perguntas. O Villa fez muitas perguntas que não tinham nada a ver com a economia também. Um outro ponto muito importante que eu vi foi o seguinte, que eu concordo com o Bolsonaro, que realmente um presidente não precisa ser um economista, um cara perfeito, tanto que
todo governo tem um economista para cuidar da economia do Brasil. A gente tem sim um ministro para fazer isso, para poder trabalhar. Então o presidente não tem que ser o expert, saber tudo sobre economia, sobre relações exteriores, sobre como que o país vai ter que controlar o seu comércio, e não precisa saber tudo disso. Só que um presidente, ele precisa saber o básico para poder indicar pessoas boas. E eu acho que talvez isso que falte. O Bolsonaro ir falar, não que ele é o senhor que entende da economia, mas ele falar quem que ele poderia contar com ajuda para poder ajudar a crise econômica do Brasil a acabar, ajudar o Brasil a levantar dessa lameira do caramba. E isso eu não vejo. E claro que também, né, ele não é candidato ainda, ele é pré-candidato, mas se ele falasse isso te ajudava, porque aí tudo bem, ele não precisa ser um cara que é o expert em economia, mas ele poderia pelo menos mostrar quem que ele conta com a ajuda para poder tirar o Brasil dessa crise. Outra coisa que aí no caso eu vou concordar com o Villa, que muitas pessoas deturparam a frase do Villa, deturparam Marx, deturparam o Villa. Olha só, muita gente falou assim que ele estava falando que a moral não é importante, que a honestidade não é importante. Mas veja bem, ele não falou isso. Sabe o que ele falou na verdade? Ele falou que isso é pré-requisito, isso é padrão, isso é default, isso é coisa que a gente já conta. Ele não falou que a gente deve desconsiderar, porque senão ia ser mais ou menos quando você pega o cara e fala assim, o cara rouba, mas faz. O que significa isso? Que ele é um bom gestor, sei lá, que ele tem a atuação dele, mas ele é desonesto, mas pelo menos ele faz. Então, ele é melhor do que o outro que não faz nada. Eu lembro até de uma charge que era interessante, que falava que a fusão perfeita do Bolsonaro era o Bolsonaro com o Lula. Porque o Lula rouba, mas faz. O Bolsonaro não rouba, mas também não faz. Então, a gente poderia ter um cara que não rouba e faz. Ou então ao contrário também, né? Podia ter um cara que rouba e não faz bosta nenhuma. Mas tudo bem. Então assim, eu concordo com o Villa no ponto, não de que a moral não é importante, a honestidade não é importante, porque ele mesmo não falou isso. Ele falou que isso é o padrão, isso é o que se espera de qualquer político, mas que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para acabar com a crise política do Brasil, a crise econômica e a crise moral do Brasil. Só ser honesto, só ser moralmente correto não é o suficiente. Você tem que saber administrar as coisas, senão você não vai resolver nada. E sinceramente, eu até acho que o Bolsonaro sim tem um histórico bacana de não se envolver com muita tramóia. Talvez o caso da JBS seja um pouco complicado, meio bagunçado, assim, meio estranho, mas ainda não tem nada comprovado ali. E assim, é mais uma especulação de que o mesmo dinheiro que foi da JBS para ele, que ele devolveu o partido, voltou para ele. É uma especulação. É estranho, é no mesmo dia, o mesmo valor. Tem muitos indícios, mas ainda assim não tem nada tão pesado assim. Então assim, é bacana você ver o Bolsonaro com esse histórico assim e tal, de não se envolver então em corrupção e tal. Só que isso não faz dele capaz de combater a corrupção do Brasil. Isso não faz dele um cara que vai poder resolver a crise política do Brasil. E um detalhe que eu gosto, só para finalizar o vídeo aqui, para mostrar que eu vejo que o Bolsonaro não tem capacidade para isso, não tem capacidade para resolver mesmo a crise brasileira. Você pode reparar nessa entrevista que ele usa uma técnica até meio que falaciosa de trabalhar com o que o oponente dele não sabe. Mais ou menos assim, por exemplo, o Villa perguntou para ele, ô Bolsonaro, e aí, quantos projetos você já aprovou? Ele foi lá e falou, você sabe quantos deputados tem que já aprovaram mais de 2 projetos na Câmara? Então olha só, para ele vencer, realmente ele ficou com a última palavra e com a palavra de campeão nesse aspecto. Mas olha só, para ele sair com um vitorioso debate, ele teve que usar a ignorância do outro. Então o importante para o Bolsonaro não é ele ser um cara bom, um cara inteligente, um cara que sabe das coisas, mas ele ser um cara que sabe um pouco mais do que o outro. Sabe? Ele não respondeu a pergunta. Ele simplesmente mostrou que o cara que estava perguntando para ele, que estava interrogando ele, sabia menos do que ele. Então, eu tenho a impressão de que o Bolsonaro não quer ser o melhor. Ele quer ser o menos pior. E eu acho que, sinceramente, um cara que está buscando ser menos pior
não tem capacidade de resolver uma crise política, econômica e moral como a gente está passando aqui agora. Então, assim, foi um desperdício de tempo essa entrevista do Bolsonaro com o Villa, não acrescentou praticamente nada. Quem pensava e apoiava o Bolsonaro continuou, quem não apoiava continuou sem apoiar. Então foi realmente uma tristeza, e eu acho que infelizmente a gente vê o nível de debate político no Brasil, que é muito baixo mesmo. Beleza? Curtiu? Deixe sua opinião aí. Se quiser compartilhar o vídeo, compartilha, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima.